Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Êxodo 34 versículo 1 a 35 versículo 19. Então Yahvé solicita a Moisés: corta 2 placas de pedra semelhantes às primeiras, sobe a mim na montanha, e eu escreverei as mesmas palavras que escrevi nas primeiras tábuas, que quebraste. Fica preparado de manhã, ao romper da aurora subirás o monte Sinai e lá me aguardarás, no alto do monte. Ninguém poderá te acompanhar nessa jornada, nem poderá alguém ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo as ovelhas e bois poderão pastar diante da montanha. Em seguida Moisés cortou 2 placas de pedra como as primeiras, levantou-se de madrugada e subiu ao monte Sinai, como Yahvé lhe havia orientado, e levou nas mãos as 2 placas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com Moisés e proclamou o seu nome, Yahvé. E como prometera, passou diante de Moisés proclamando, que persevera em seu amor dedicado a milhares, e perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. Naquele mesmo instante, Moisés caiu de joelhos e curvou-se com seu rosto rente ao chão e adorou a Deus. Em seguida suplicou: Yahvé, se agora encontrei graça diante dos teus olhos, eu te rogo que caminhes conosco, ainda que este povo seja teimoso e insubmisso. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a tua herança. Então disse Yahvé, o Senhor: eis que estabeleço uma aliança contigo, farei diante de todo o teu povo maravilhas tão extraordinárias como não se fizeram em toda a terra, nem em nação alguma. Todo esse povo, no meio do qual estás, verá a obra de Yahvé, porque obra tremenda é a que eu farei contigo. Fica, pois, atento, para que obedeças a tudo quanto hoje te ordeno. Expulsarei de diante de ti os amorreus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam uma selada. Ao contrário, derrubarei seus altares, quebrarei suas colunas e seus postes sagrados. Jamais adorarás nenhum outro Deus, porquanto Yahvé, o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus, e Deus zeloso. Não façais, portanto, aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em prostituindo-se com os deuses deles e sacrificando-lhes, alguém te convide como as dos seus sacrifícios, e escolhas esposas para teus filhos dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo seus deuses, poderão levar seus filhos a se prostituírem também. Não farás para ti deuses de metal fundido. Guardarás a festa de Matsot, pães sem fermento. Durante 7 dias comerás pães asmos, sem fermento, como te ordenei, no tempo certo, no mês de Abibe, porque foi nesse mês de Abibe que saíste do Egito. O primeiro que nascer de cada ventre me pertence, todos os machos dentre as primeiras crias dos rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgatarás, com o pagamento da oferta de um cordeiro, cada primeiro filhote de jumento que nascer. Porém, se não quiseres pagar o preço determinado por seu resgate, tu lhe quebrarás a região da nuca. Resgatarás, por meio do pagamento de oferta, todos os primogênitos dos teus filhos. Ninguém compareça perante minha presença de mãos vazias. Trabalharás durante 6 dias, contudo, descansa no 7º dia, tanto na época de arar como na colheita. Guardarás a festa das semanas, as primícias da colheita do trigo e a festa do encerramento da colheita, no fim do ano. 3 vezes por ano todos os homens do teu povo comparecerão diante de Yahvé, o soberano, Deus de Israel, porquanto expulsarei as nações da tua presença, e alargarei o teu território. Quando, pois, subires 3 vezes por ano para apresentar-te diante do Senhor, o teu Deus, ninguém tentará conquistar tua terra. Não oferecerás o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não abandonarás sobra alguma do sacrifício da festa de Pessach, Páscoa, da noite para a manhã seguinte. Trarás o melhor das primícias para a casa de Yahvé, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da própria mãe. Disse ainda a Yahvé a Moisés: escreve essas palavras, porquanto é de acordo com o teor dessas palavras que estabeleço aliança contigo e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu sobre as tábuas de pedra as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, não fazia ideia de que seu rosto fulgurava pelo fato de ter falado com Deus. No entanto, quando Arão e todos os israelitas observaram que o rosto de Moisés brilhava de forma tão resplandecente, tiveram pavor de chegar perto dele. Moisés, porém, os convocou. Arão e os líderes da comunidade se dirigiram até ele,
E Moisés lhes falou. Depois aproximaram-se todos os filhos de Israel, e transmitiu-lhes todos os mandamentos que Yahvé lhe tinha ordenado no alto do monte Sinai. Assim que terminou de lhes falar, cobriu o rosto com um véu. Quando Moisés entrava diante de Yahvé para falar com ele, retirava o véu, até o momento de sair. Todas as vezes que saía e compartilhava com todos os israelitas tudo o que havia sido ordenado, eles viam que seu rosto brilhava esplendorosamente. Então, de novo Moisés cobria o rosto com o véu até o próximo momento de entrar e conversar com o Senhor. Moisés reuniu toda a comunidade dos filhos de Israel e anunciou-lhes: Eis o que Yahvé vos mandou fazer. Durante 6 dias será feito todo o trabalho, mas o 7º dia será para vós um dia santo, um dia de repouso completo consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia será punido com a morte. No dia do Shabbat, sábado, não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas. E Moisés continuou a transmitir para toda a comunidade dos filhos de Israel o que ouvirá do Senhor. Eis que Yahvé ordenou: fazei entre vós uma coleta para o Senhor. Todo aquele que tiver um coração generoso leve ao Senhor, como oferta, ouro, prata, bronze, fios azul celeste, púrpura escarlate, carmesins, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o bálsamo de unção e o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que forem habilidosos entre vós venham executar tudo quanto Yahvé ordenou: o tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, seus ganchos, suas armações em tábuas de madeira de acácia, suas vergas, suas colunas e bases, a arca com suas varas para o transporte, o propiciatório, a tampa e o véu que a protege, a mesa também com seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da presença, o candelabro da iluminação com seus acessórios, suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso com seus varais, o óleo da unção, o incenso especial aromático, a cortina divisória à entrada do tabernáculo, o altar de holocaustos com sua grelha de bronze, suas varas para transporte e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e sua base, as cortinas externas do átrio, que é o pátio, com suas colunas e bases, e a cortina da entrada, as estacas do tabernáculo e do átrio, com suas cordas. Mateus 27 versículos 11 a 31. Jesus foi conduzido à presença do governador, e este o interrogou: És tu o rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus: Tu o dizes. Então, passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, mas ele nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos: Não ouves a acusação que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio, e por isso, ficou o governador fortemente impressionado. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham eles, naqueles dias, um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Então, Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhes propôs: A quem desejais que eu vos solte, a Barrabás ou a este Jesus, que é chamado de Messias? Isso porque tinha conhecimento de que o haviam entregado por inveja. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: Não faças nada contra este homem inocente, pois hoje, em sonho, muitas coisas sofri por causa dele. Todavia, os chefes dos sacerdotes e os anciãos influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Então, o governador entregou à multidão o dilema: Qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles: Barrabás. Pilatos ainda questionou-lhes: Se assim é, que farei de Jesus, que é chamado de Messias? Bradaram todos: Crucifica-o. Outra vez insta Pilatos: Por quê? Que crime cometeu este homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa: Crucifica-o. Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas, ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante da multidão e exclamou: Estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: Caia sobre nossas cabeças o seu sangue, e sobre nossos filhos. Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. Jesus é humilhado e agredido.
E sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Despojaram-no de suas vestes e o cobriram com um manto vermelho vivo. Trançaram uma coroa de espinhos e a forçaram sobre sua cabeça. Puseram em sua mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam exclamando: Salve, salve, ó Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando o caniço de sua mão, espancavam-lhe com ele a cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Salmos 33 versículos 13 a 22. O Senhor olha dos céus e observa toda a humanidade. Do seu trono ele contempla todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Não há um monarca que se salve com a força dos seus exércitos, nem o guerreiro mais poderoso pode se livrar. O cavalo é ilusão de livramento, e todo o seu vigor não ajuda a escapar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que firmam toda a esperança em suas misericórdias, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em épocas de fome. Todo o nosso ser espera no Senhor. Ele é o nosso amparo e a nossa proteção. No Senhor se alegrará nosso coração, já que em seu santo nome colocamos toda a nossa fé. Derrama sobre nós tua bondade, ó Senhor, em proporção às esperanças que só em ti depositamos. Provérbios 9 versículos 1 a 6. A sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas, charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete, preparou seu vinho com especiarias e arrumou sua grande mesa. Já deu ordens às suas servas para proclamarem os convites desde o ponto mais alto da cidade, anunciando: Vinde todos vós, os incautos. Aos insensatos e desajuizados conclama: Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Abandonai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do arrependimento.